Ora pelos líderes que foram colocados para te ajudar. Nunca se exalte com eles, porque eles foram colocados por Deus para te ajudar. Nós não temos como escolher. Eu quero é aquele, Senhor, para me ajudar. Eu quero é aquele pastor. Eu quero é aquele outro. Às vezes nós não gostamos, mas nós temos que gostar daquele que Deus deu. Porque é esse. Quando Deus não quiser, Ele tira e manda para outro lugar. Mas enquanto Ele está lá, foi Deus que colocou. Então, o que temos é que obedecer. Amém? Glória a Jesus. 1 Pedro 5, 1 e 12 fala assim, ó, colegas, anciãos, este é o meu apelo a vocês. Olha Pedro falando com os anciãos. Pedro era presbítero, né, irmãos? Pedro está lá aconselhando lá meus colegas anciãos. Este é um apelo por vocês. Pastoreia o rebanho de Deus. E pastorear o rebanho de Deus tem hora que requer feridas. Tem hora que tem que avançar. Aleluia. Tomar as ovelhas das garras do lobo. Sabe? Às vezes a ovelha pensa que o lobo vai ver o lobo assim. Não vai não. Não vai não. Mas o pastor sabe quando o lobo está querendo tragar a ovelha. Ele sabe. É por isso que ele vai atrás. É por isso que ele fala. É por isso que ele aconselha. Mas às vezes a ovelha não quer dar ouvido. E o pastor não pode obrigar. Que o próprio Deus, o próprio Cristo não o obrigou e nunca obriga ninguém a fazer nada. Quem quer ser salvo vai ser salvo. Quem não quer vai ser para o inferno. Mas obrigar Deus não obriga. Quem que escolheu o caminho mau, escolheu por si. Não foi Deus que mandou. Amém? Agora quem quiser o caminho bom, vai andar no caminho bom. Aleluia. Glória a Jesus. Então, há de pastorear o rebanho de Deus. Cuide dele com boa disposição. Com boa disposição e não de má vontade. Então nós não podemos fazer a obra de Deus com má vontade, irmãos. De jeito nenhum. Temos que ter boa vontade de fazer. Temos isso que tem que dar. E isso está na vida daqueles que Deus chamou. Porque os que Deus não chamou abandonam e vão embora. Mas os que Deus chamou permanecem. Amém? Aleluia. Não pelo que vocês ganharão, mas pelo desejo de servir o Senhor. Então, não importa o que vamos ganhar com isso, se algum elogio, se alguma ajuda de um irmão, não importa. O que importa é que nós estamos servindo a Deus, é que nós estamos fazendo a vontade de Deus. O que nós temos para receber de Deus está nos céus. Deus tem promessa para nós, para os obreiros, para os servos de Deus, que se comprometeram a servi-lo de todo o coração. Paulo disse assim ainda: cuide de vocês mesmos, de todo o rebanho do qual o Espírito Santo o colocou como bispos. Cuide de vocês mesmos e cuide do rebanho, porque os obreiros também têm que cuidar de si mesmos, tem que jejuar, tem que orar, tem que servir a Deus, tem que ser obediente a Deus. Aleluia, tem que andar no caminho reto, porque senão perece. Amém? Deus não dá mal para ninguém não. Não dá não, filho. Se errou, errou. Vai pagar um preço. Amém? Mas quando reconhece que errou, volta para Deus, Ele perdoa e Ele é misericordioso. Amém? Para pastorear a igreja de Deus, o qual Ele comprou com o próprio sangue. Amém? Então, irmãos, Jesus Cristo, Ele comprou, nos comprou com o seu próprio sangue. Então, por que eu vou brigar com o irmão, que o irmão me falou umas palavras duras, me respondeu mal? Meu sangue está todo aqui. Jesus perdeu de tudo e Ele não tinha culpa. Eu pelo menos tenho, nós pelo menos temos culpa, mas Ele não tinha. E Ele doou o seu todo, foi o maior doador de sangue do mundo. Ele doou sangue por toda a humanidade, para todos aqueles que nele crêem. Seja alvejada as vossas vestes pela purificação dos vossos pecados, pelo teu sangue precioso, puro. Amém, meus irmãos? Glórias a Jesus. Aí tem hora que algumas das pessoas se levantam contra o
pastor, quanto o presbítero, o seu líder, ferozmente, não sabendo que está se levantando contra um servo de Deus que Deus colocou. Irmãos, veja, quando aquele centurião mandou um servo ir lá falar com Jesus, né, para ele, tem alguma parte que fala diferente, mas vai dar na mesma, amém? Para ir lá falar com ele, olha, meu filho está doente, está perto da morte. Então Jesus falou, né, que ia lá e falou, não vai, porque a palavra sua ele será salvo. Então Jesus falou, e aquele filho foi salvo, seu servo, né? E aí eu vejo, quando o rei mandava uma mensagem a outro rei, a outra pessoa, e aquele maltratava aquele que levou a mensagem, então o rei se enfurecia, amém? Se enfurecia, porque aquele foi em nome do rei, aquele servo foi em nome do seu senhor. Então era a mesma coisa que o seu senhor tivesse sido, era a mesma coisa como se o rei tivesse sido. Então, quando o obreiro é maltratado por alguém que Deus colocou lá para ajudá-lo, está indo contra o próprio Deus. É aí, igreja, que é o perigo. Aí é que é o perigo de alguém maltratar um profeta de Deus. Aleluia, amém? Amém. Glórias a Jesus. Irmãos, é o que eu quero dizer nessa noite. Aleluia, glórias a Jesus. Que hoje esse culto destinado aos ungidos do Senhor, aleluia, aos que querem fazer parte do corpo de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que quiserem congregar, que quiserem estar com Deus, aqueles que estão parados, que aceitaram a Cristo, batizou, desviou-se, ou aceitou Jesus, não batizou, está até hoje esperando. Aqueles que estão sem igreja, aleluia. E este é o motivo desta palavra nesta noite, de um convite a essas pessoas, aleluia, para receberem essas palavras e guardar, amém? E tomar uma decisão em vossas vidas, e servir o Senhor obedecendo os seus líderes, obedecendo os seus profetas, obedecendo o seu pastor, amém? Glórias a Jesus. Deus colocou eles para ajudar a igreja a andar no caminho de Deus, amém? Glória a Jesus. Irmãos, como a minha esposa estava dizendo, a irmã deu testemunho, o pastor, eu me lembro quando eu estava aqui, eu fiquei aqui, acho que foi quase 2 anos, quase 2 anos. Tinha um dia que tinha 2 pessoas, tinha dia que tinha 3, tinha dia que tinha 1, tinha dia que um pouco mais, alguns visitantes, mas eu sempre gostei de estar aqui, amém? Não me fazia diferença, eu pregava para uma pessoa como eu estivesse pregando para todos como está aqui, nunca me fez essa diferença. E as orações também não eram mais curtas, só porque só tinha 2 pessoas. Mas um dia eu vi o pastor sentado ali e chamei ele. Ele disse que eu fui e tal, enfim. E eu aqui sempre orando a Deus, chorando e pedindo a Deus que enviasse alguém para nos ajudar. Amém, irmãos? A igreja sabe, né, tem os irmãos que ajudam, tem o diácono, tem as irmãs missionárias que ajudam muito na obra, mas sempre nós estamos precisando de obreiros para nos ajudar. Aí um dia o pastor veio, glórias a Jesus, e deu uns glórias conosco aqui, foi ficando, e até que ele resolveu ficar aqui conosco, amém? Amém. Glória a Deus. E somos muito felizes, muito gratos a Deus, porque o pastor, diante de Deus, igreja, diante de Deus, até hoje, eu não ouvi, eu não vi, não percebi nada que desqualificasse ele. Amém. Amém? Ele, a esposa, testemunho de homem de Deus. Portanto, eu senti de Deus de chamá-lo
para nos ajudar, ter vínculo nesse ministério, e ele aceitou. Amém, meus irmãos? Amém. E o pastor, ele na verdade ainda não é pastor, ele é presbítero. Mas é porque, igreja, todo lugar que você passa, tem uma pessoa de gravata pregando ali, alguém passa lá, o pastor, e às vezes ele nem é o pastor. Às vezes é um membro da igreja, está ali com a gravata, está pregando, tem aquela autorização da igreja, né? Mas como passa, enfim, deram o nome de pastor. Ele realmente, conforme as suas palavras, ele dirigiu outras igrejas e outros estados, dirigiu por tempo, né? Que com certeza é dito como aprovado como servo de Deus, né? Dirigiu outras igrejas como pastor. Então, quando eu olho, ele preencheu todos os requisitos que a igreja Louvor ao Cordeiro ela pede para a consagração dos ministros na igreja. Amém? Amém. Então, por isso, nessa noite, eu convido o pastor, aleluia, para estar recebendo a consagração como pastor. Amém? Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Então, o trabalho que ele já fazia já era o trabalho de pastor. Já todo o trabalho, pensa igreja, aleluia, que o pastor